o Ayurveda não ensina equilíbrio. Ensina como você viver uma boa vida desequilibrada e lidar com esse desequilíbrio constante de troca e de interação e de nutrição e de excreção e tudo mais, né? Então eu prefiro a palavra harmonia. Então está harmonicamente desequilibrada ou num desequilíbrio harmônico, constante, vivo. Porque é vivo. Entende? Então o Ayurveda olha para as coisas vivas, é um conhecimento sobre como a vida se dá, como é que ela se expressa, como é que eu consigo interpretar com as expressões do meu ser aquilo que pode estar desarmonizado. Então, o Ayurveda é um conhecimento muito antigo. Não tem assim uma datação exata. Tudo isso que a gente vive hoje não nasceu do nada. Tudo, absolutamente tudo, e tudo aquilo que a gente chama de ciência, tudo que você imaginar sobre ciência e trouxer sobre ciência na sua cabeça, não nasceu de uma hora para outra e nem do nada. Então, quando a gente vai estudar ou olhar para como é que a humanidade se formou, como é que as civilizações se formaram, você vai ver que tiveram berços da civilização espalhadas no mundo, principalmente no Oriente, que é onde os seres humanos começaram o seu desenvolvimento enquanto raça, enquanto animal. E lá começaram as primeiras organizações. O Homo sapiens ele tem uma característica interessante que ele vive em grupo, diferente dos outros hominídeos. E a gente faz isso até hoje. É uma característica genética nossa. Lá no início das civilizações, existiam berços das civilizações. E um desses berços, vamos chamar de tradição védica, mas se desenvolveu aonde a gente hoje chama de Paquistão, Afeganistão, Índia, naquela região lá, uma grande região. Algumas civilizações se desenvolveram ali por conta de alguns rios, que existiam rios enormes. Era um rio chamado Sarasvati, lá naquela região, um rio enorme, cruzava esses países, e essas civilizações elas foram se desenvolvendo no leito desses rios, porque é óbvio, água, alimento, plantação, cidades foram sendo desenvolvidas. E aí essas tradições foram desenvolvendo a sua própria forma de cuidar da saúde básica, digamos assim. E ali foi sendo desenvolvido a utilização de ervas, de alimentos, tudo que tinha na natureza. Com o passar do tempo, se desenvolveu a escrita. Então tudo aquilo que foi sendo experimentado, fazendo parte de uma tradição de como se alimentar, como plantar, como se cuidar, como cuidar das coisas, Como cuidar da casa, como cuidar da higiene. Que eles perceberam que a falta de higiene, por exemplo, causa doenças, as pessoas morrem. Então, como é que a gente limpa? Eles foram percebendo que a luz do sol é importante para o ser humano, ele é um animal. E é solar. Solar que eu digo depende do sol. Toma sol, comer coisas que se desenvolvem no sol, tipo todos os alimentos. Esse tipo de coisa foi sendo, depois com a escrita, catalogado. Escrito. Esses escritos, imagina assim, civilizações. Não estou falando de uma cidadezinha, de um povo. Não, estou dizendo de milhares de pessoas que viveram muito tempo. Milhares de anos. Até chegar à escrita. Quando chegou a escrita, eles escreveram como se fossem enciclopédias sobre vários temas. Agricultura, criação de animais, saúde. Essas enciclopédias, algumas delas são datadas hoje de 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo. Alguns desses tratados um pouco mais recentes. E esses tratados deram origem a tradições de exatamente isso, como cuidar das pessoas, como cuidar de males, como cuidar da saúde. E aí existem 3 escolas clássicas, Uma que cuidava mais, vamos dizer assim, de saúde geral, clínica,
Vamos fazer um paralelo com a nossa medicina. Que cuidava de tudo quanto era doença, problemas, tal. Uma outra escola cuidou só de cirurgia. 3.000 anos antes de Cristo. Cirurgia. Uma outra só de obstetrícia e saúde da mulher. Essas 3 escolas se complementam. Né? E aí foi se desenvolvendo tratados sobre esses assuntos. E naquela época também existem assim estudos de que as invasões, as interações, aquele povo guerrava pra caramba, né? Lá no Oriente era todo mundo guerrando com todo mundo, porque como até hoje é assim, algumas pessoas se sentem muito bem tendo poder. E aí naquela época não era diferente. Tudo isso, né, foi se transformando no que a gente chama hoje de Índia. Inclusive esse é um nome ocidental para aquela região, para aquele país. Mas isso acontece com todos os países colonizados, inclusive Brasil, né? E assim foi até que alguns países invadiram, existiam interações, porque veja, naquela época não tinha avião, as pessoas andavam muito a pé, ou no lombo de animais. E elas andavam grandes regiões, então existia uma tradição antiga lá, chamava characas, os médicos andarilhos. Eles iam ensinando. E esses ensinamentos, então assim, não tinha um lugar onde o ensinamento ficava. Ele era meio que sociabilizado. Essas pessoas viviam andando. Né? Eles viviam a vida deles curando as pessoas. Eles viviam em lugares por meses ensinando. Sendo o médico, digamos assim, ou o professor, o mestre, na verdade, de uma comunidade. E ficava ali ensinando a utilização das ervas, a utilização de alimentos. Então foi criando também o que a gente chama de hoje de medicina, e a nossa relação com a medicina não tem nada a ver com a relação que esses países tinham com as suas medicinas. O médico era aquela pessoa que era acessada o tempo todo. Ele ensinava, ele tinha discípulos. Cuidar da saúde fazia parte da vida, do dia a dia. Saber usar ervas, as famílias tinham as suas próprias medicinas. Então é muito diferente de hoje que você tem que ir a um lugar para ser cuidado. Não, lá todo mundo cuidava de todo mundo. E tinha um chamado Vaidya, que é uma pessoa que era responsável por cuidar e ensinar as pessoas a se cuidarem, a tratar de doenças, a tratar da saúde, a cuidar da alimentação. E ensinava os princípios, e as pessoas aprendendo os princípios, elas reproduziam aquilo pro resto da vida. Iam ensinando às gerações futuras. Então essa medicina que a gente chama, né, mas eu chamaria assim de conhecimento, de tradição, ela foi sendo ensinada no decorrer dos séculos e foi sendo também influenciada e influenciando tradições de vizinhos. Quando a Índia foi colônia por quase 1000 anos, muçulmana, né, dos islâmicos, eles levaram a medicina deles para lá também. A medicina que eles tradicionalmente tinham desenvolvido nas suas civilizações, né, no decorrer também da sua história. Esses povos antigos tinham as suas próprias tradições médicas, digamos assim, de como cuidar da saúde. E isso foi sendo meio que miscigenado. Tem um fato interessante. Ninguém sabe de fato, cada um, claro, vai defender a sua própria versão, mas ninguém sabe de fato, os historiadores não conseguem identificar onde começou a acupuntura. Se foi na Índia, ou se foi na China, ou se foi em algum outro país ali daquela redondeza. Mas olha que interessante, né? E ela foi sendo escrita, foi sendo catalogada, foi sendo... Até que chegou a um ponto que fala, bom, a gente já escreveu, tudo o que era possível, de todas as doenças que o ser humano é acometido. Está tudo aqui nos tratados. Chegando a detalhes, mas numa linguagem da época, numa linguagem de interpretação, inclusive, dos fenômenos e contextos e ervas daquelas regiões.
Então, o que uma das preconizações do Ayurveda é a necessidade de você aprender os fundamentos e aplicar onde você está, com o que você tem disponível na natureza que está ao seu redor, né? Com as ferramentas que você tem. Mas sabendo os princípios, você vai saber fazer escolhas. Então, a Ayurveda é um ensino, um conhecimento que ele transmite isso, essa essência desse conhecimento, da interpretação dos fenômenos que acontecem dentro da gente e tudo aquilo que acontece fora que nos afeta. E que também nós podemos afetar essa saúde, digamos assim, desse organismo que a gente chama de planeta.